Olá, alunos, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula aí da nossa disciplina de sistemas elétricos em alta tensão, né? E é a nossa terceira aula. Nossa terceira aula a gente vai falar um pouquinho de segurança, né? Como a gente fala em alta tensão, a gente tem alguns riscos a mais do que quando a gente fala energia elétrica em baixa tensão. Então, além dos riscos que a gente tem, os riscos comuns que a eletricidade nos traz, né? No sistema elétrico de potência e nos sistemas em alta tensão, a gente tem alguns riscos adicionais, certo? Então hoje a gente vai falar sobre esses riscos e sobre a prevenção deles, né? Então, apresentando a nossa aula aí, a gente vai falar sobre os riscos típicos do sistema elétrico de potência e a sua prevenção, né? Vamos falar um pouquinho do choque elétrico, que não está aqui nos itens aqui apresentados, porém o choque elétrico, quando a gente fala em eletricidade, sempre vai ter esse risco do choque elétrico, né? Então a gente vai falar também dos riscos típicos do CEP, aí entrando na parte da questão os riscos. Número 1, altura. O segundo risco, a gente vai falar sobre o arco elétrico, né? Como é que funciona, como é que acontece o arco elétrico e como é que a gente faz a prevenção dele. Outras questões aí que em serviços realizados no sistema elétrico de potência, geralmente em campo, então a gente fala sobre ataque de animais peçonhentos, ataques de insetos, os campos eletromagnéticos aí também, quando a gente tem uma tensão, né? Altas tensões aí com corrente alternada, né? Eu tenho também a existência de campos eletromagnéticos, vamos falar um pouquinho dele. Vai falar sobre descargas atmosféricas, né? E sobre indução elétrica. Então esses são os 7 riscos básicos aí que o CEP nos traz, né? E sobre a prevenção desses riscos. Então, primeiramente falando, né, fazendo uma introdução à nossa aula aí, é que toda intervenção com eletricidade, segundo a NR10, a gente tem que fazer de maneira que essa instalação elétrica ela esteja desenergizada, né, sem energia elétrica. Então, como é que eu posso garantir que a instalação que eu estou intervindo, estou fazendo uma manutenção, estou mexendo aí nessa instalação, como é que eu vou garantir que ela esteja desenergizada, né? Então tem alguns procedimentos ali que a nossa NR10 nos exige que a gente faça, né? Então, para mim ter ali o máximo de certeza, né, eu tenho uma instalação desenergizada, primeiramente eu vou ter que fazer um seccionamento, né? Aí, segunda partida, vou ter que fazer um impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados e a instalação da sinalização de impedimento de reenergização, né? Então o seccionamento como é que é? Eu vou fazer a abertura do meu circuito, né? No nosso CEP, né? Falando em rede de distribuição, eu tenho minhas chaves, né, que fazem esse seccionamento, seja chave fusível, seja a chave seccionadora unipolar, que é conhecida como chave faca, né? Dentro da subestação, eu tenho minha chave seccionadora também, certo? Então vou fazer a abertura desse equipamento que é a minha chave, né? Comparando aí, pensando na maneira mais simples, mais comum, é como fosse lá e fizesse o desligamento do disjuntor dentro da casa, né? Então, as nossas chaves ali, geralmente elas são como se fossem os disjuntores aí do nosso sistema elétrico de potência, né? Impedimento de reenergização, né? Então, se aplica bastante a parte industrial ali, a colocação de cadeados, né? Para de fato não vir ninguém e fazer a reenergização desse equipamento que está seccionado, que está aberto, né? No nosso CEP, né,
Falando em chave fusíveis, uma maneira de fazer o impedimento de reenergização, por exemplo, na chave fusível ali, é retirando o cartucho ali e guardando com a equipe que está fazendo aquela manutenção. Falando em equipamentos um pouco mais complexos, um pouco mais modernos, né? Eu tenho o religador automático, né? Então, o impedimento de reenergização, né? Eu tenho o meu religador automático. Ele existe uma forma de bloquear o religamento dele automático, né? Então, se fazendo manutenção, ele está desligado. Então, para mim impedir a reenergização, eu vou pedir que o operador do sistema lá faça um bloqueio do religamento automático desse religador. Também entra nessa fase de impedimento de reenergização, um exemplo, né? Em terceiro, vou fazer a constatação da ausência de tensão. Eu tenho equipamentos aí que são apropriados para fazer a constatação da ausência de tensão, né? Constatei lá com esses equipamentos aí a ausência de tensão, aí então vou fazer a instalação do aterramento temporário, né? Que nada mais é do que eu pegar lá um equipamento ali, um cabo de cobre, né? E vou interligar todos os meus condutores, né? E vou conectar ele a uma haste de aterramento, né? A instalação de aterramento temporário é isso. Eu vou equipotencializar, vou ligar todos os condutores ao potencial de terra, a minha haste de aterramento que eu coloquei ali, certo? Proteção dos elementos energizados, né? Se eu não consigo fazer o desligamento de toda a rede ou de todo o equipamento, né? Uma das últimas alternativas aí é trabalhar, né, próximo a algum equipamento, algum ponto ali que esteja energizado. A gente já vai ver ali que, se acaso isso acontecer, eu tenho que tomar algumas medidas também, certo? E por último ainda, além de eu fazer todo esse processo, eu tenho que estar informando, tenho que estar sinalizando que eu estou fazendo uma manutenção e que ninguém deve fazer a reenergização, né? Que é a instalação ali de uma sinalização alertando, né, para que de repente uma equipe diferente da que esteja comigo ali fazendo essa manutenção, né, não venha energizar acidentalmente, né? Então essa sinalização serve justamente para isso, para alertar outras equipes de trabalho para não fazer a energização acidental daquele circuito onde vai ser trabalhado, beleza? Então a NR10 diz isso, que a gente tem que trabalhar com a rede desenergizada, e esses são os procedimentos. Bem ao final da aula eu vou mostrar um vídeo ali, vai ter um vídeo que mostra ali o procedimento da Celesc, que justamente entre todos esses itens ali, vocês vão conseguir ter o exemplo prático de como é aplicado essa parte da instalação desenergizada conforme manda a nossa NR10, certo? Então, o choque elétrico está presente em todos os serviços onde a gente fala em eletricidade, certo? E o que é o choque elétrico, né? Nosso corpo humano, ele tem pulsos elétricos, né? O nosso cérebro ele manda pulsos elétricos através do nosso sistema nervoso para a gente poder se movimentar. Porém, ele não é preparado para nenhum tipo de energia, né, que seja externa ao nosso corpo. Então, o choque elétrico, né, ele é uma perturbação de natureza e efeito diverso se manifesta no corpo humano, quando por ele circula uma corrente elétrica, né? Como eu falei, nosso corpo não é preparado para receber nenhum tipo de energia fora do nosso próprio corpo. Então, quando a gente leva um choque elétrico, né, toma um choque elétrico, ele se comporta no nosso corpo como sendo uma perturbação, beleza? Quais os tipos de choque que existem? Choque dinâmico, pode ser por contato unipolar, contato bipolar ou por dielétrico rompido, né? Por contato unipolar, nada mais é do que eu estar fazendo o aterramento, né, e eu acabar encostando numa fase. Contato bipolar é o choque ali entre duas fases, né? Estou segurando, por exemplo, uma fase com uma mão e outra fase na outra mão, contato bipolar, né? E o dielétrico rompido, né, seria um isolante rompido, por exemplo, um fio desencapado. Choque estático, né, que é outro tipo de choque elétrico que a gente pode acabar tomando. É através do acúmulo de cargas elétricas. Acontece bastante aí na questão do carro, quando o tempo está seco, o dia mais frio, ali ele acaba acumulando cargas ali na lataria do carro e talvez até algum de vocês já tenha tomado
é um choque desse tipo, choque estático, né? Ele se comporta de maneira capacitiva, acumulando carga, certo? Então esses são os tipos de choque. Quais são os efeitos do choque elétrico, né? Eu tenho dois tipos de lesões, né? Dois tipos de efeitos por choque elétrico. São lesões por efeito térmico e lesões sem efeito térmico. Por efeito térmico, pode causar queimadura, sendo de primeiro, segundo, terceiro graus nos músculos e pele. Pode causar aquecimento e dilatação dos vasos sanguíneos, aquecimento, carbonização de ossos e cartilagens, queima de terminações nervosas e sensoriais. Aí também eu tenho lesões sem efeito térmico. Pode causar danos celulares, espasmos musculares, contração desordenada do coração, que é a fibrilação, né? Eu só consigo reverter a fibrilação ventricular, né, no meu coração usando um equipamento chamado DEA, que é o desfibrilador. Pode causar também parada respiratória cardíaca, né, como a energia está passando ali por esse músculo, né, por exemplo, o diafragma, que é o responsável pela nossa respiração. Essa perturbação pode causar parada do diafragma, então vai causar a parada respiratória, ou bem como a parada cardíaca, né? O nosso coração também é um músculo, e por ele passando essa perturbação pode causar parada cardíaca também. Outro efeito, outra lesão sem efeito térmico é a questão de ferimentos resultantes de quedas e perda do equilíbrio, né? Por isso que a gente fala aqui de riscos adicionais aí no CEP, né? Como é que eu faço para prevenir o choque elétrico? Como eu falei lá, via de regra, a gente tem que fazer a desenergização, né? Fazer o desligamento lá para a gente poder trabalhar com a rede desenergizada. Porém, como eu falei lá, talvez algum ponto elétrico lá ele vai permanecer ligado, vai permanecer vivo, né? Quando eu falo vivo, que ele está ligado, ele pode causar algum acidente ali. Então, se eu tenho esse ponto energizado, eu tenho que tomar algumas medidas para minimizar esse risco, né? E é com a instalação aí de coberturas isolantes, né? Bloqueios, barreiras e invólucros, né? Então ali uma imagenzinha que é lá da própria NR10, né? Então se eu tenho um ponto energizado, eu vou ter que colocar ali sobre esse ponto energizado alguma barreira, algum isolamento ali para que eu possa controlar esse ponto energizado. Daí eu tenho dentro dessa barreira, daquela cobertura isolante ali, eu vou ter a zona de risco. Fora dessa cobertura, dessa barreira, desse invólucro, eu vou ter a minha zona controlada, né? E na zona controlada só pode entrar dentro dessa zona controlada trabalhadores autorizados, né, que tenham o curso, certo? E a uma distância um pouco maior da zona controlada, eu vou ter a minha zona livre. Beleza? Então aqui um exemplo, eu vou trabalhar ali por exemplo, na iluminação pública aqui, tem um braço da luminária aqui, né? Eu vou precisar fazer uma ligação aqui, então eu vou acabar botando um isolamento ali, né, para evitar algum tipo de choque elétrico naqueles condutores que eu estou trabalhando próximo. Então aqui uma cobertura isolante aí é um exemplo de proteção do ponto energizado, né? Aqui na outra imagem, outro exemplo, né? Um trabalhador aqui, nesse caso é um trabalhador de linha viva, né? Está trabalhando ali na rede de distribuição. E ele colocou aqui barreiras e invólucros, né, que são isolantes, aqui são coberturas isolantes, né, nos condutores energizados ali. Então, dessa forma, colocando aquela barreira ali, eu aumento a minha área de zona livre, né? Notem aqui o exemplo aqui da imagem que tem na própria NR10 lá. Beleza? Então, entrando no nosso primeiro risco aí típico do CEP, né? Temos trabalho em altura. Então, se eu estou trabalhando em altura, eu tenho risco de queda.
Então, continuando aqui, eu tive que dar um pause aqui no vídeo. Então, eu tenho altura, vou trabalhar em altura, então eu tenho o risco de queda, né? E as quedas constituem uma das principais causas de acidentes no setor elétrico e ocorrem em consequência de choques elétricos, ataque de insetos, de utilização inadequada de equipamentos de elevação, escadas, cestas, plataformas, falta de treinamento dos trabalhadores, falta de delimitação e de sinalização no canteiro do serviço, né? Então, a altura é um fator que está ali, linhas de transmissão, rede de distribuição, posteamento, né? Então, estou trabalhando em altura. Todos os trabalhadores dessa área têm que ter o NR35, justamente para prevenir, para ter o treinamento, né? Para saber a utilização adequada ali dos equipamentos, escadas, cestas, né? Etc, né? Então, a NR35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores da atividade. O trabalho em altura é toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então vejo que a NR35 ela é bem exigente, né? Então, acima de 2 metros de altura ali, né, do nível inferior, e tem o risco de queda, eu tenho que estar trabalhando conforme manda a norma, né? Então, a norma diz que tem que ser com cinto tipo paraquedista, né? Se eu vou fazer o trabalho em altura, eu tenho que ter o cinto paraquedista, que é esse que está na imagem aí. E outros equipamentos aí de trabalho em altura, né? Eu tenho trava-quedas, eu tenho talabartes, eu tenho que trabalhar com uma corda linha de vida, que é uma corda especial ali que aguenta muito peso, né? É a mesma corda lá utilizada lá pelo pessoal que faz rapel, né? Uma corda muito forte, uma corda especial ali. Então, esses são alguns equipamentos de trabalho em altura para estar evitando o risco de queda, certo? Próximo risco, né? Tem o risco do arco elétrico. E o arco elétrico, o que é o arco elétrico? Ele é proveniente do fluxo de corrente por meio não condutivo, né? Geralmente produzido pela conexão e desconexão de dispositivos elétricos e também em caso de curto-circuito, né? Então na imagenzinha ali está exemplificando ali um arco elétrico. Então tem um condutor que por ele está fluindo uma corrente, né? E a tendência da corrente é, se eu tiver uma carga, essa corrente permanecer passando por esse meio condutor. A partir da hora que interrompe o circuito, no caso ali desses dois fios ali que estão sendo separados, por um instante de tempo, a corrente vai tentar permanecer passando ali por esse condutor, né? E por um instante ela vai acabar sendo fluindo ali pelo ar, por exemplo, né? Que ele não é um meio condutor, né? Aqui tem a imagem do exemplo de um arco elétrico. Isso é uma subestação aí de extra alta tensão, né? Onde, quando aberta aí uma chave seccionadora, deu essa imagem desse arco aí no ar. E aqui eu trago um videozinho, né, de uma abertura de uma chave seccionadora, né? Note que aqui a gente vai aprender lá a fazer a abertura, a sequência de abertura desse tipo de chave aqui, né? Mais para frente lá, se a gente conseguir uma aula prática, né? E ele está fazendo a abertura corretamente aqui do equipamento, né? Primeiramente ele abriu aqui a chave que é mais próxima do meio, né? Isso aqui é uma chave seccionadora, né? Então tem o circuito principal passando em cima aqui, e aqui eu tenho um circuito que é uma derivação, né? Então sempre numa derivação ali, no ramal de derivação, eu vou ter esse conjunto de chaves aqui, pode ser chave fusível ou uma chave seccionadora. Já vou trazer uma imagem com a diferença das duas, né? Então ele fez a abertura aqui da primeira chave, que é uma chave seccionadora, e vai fazer a abertura da segunda chave aqui, que é uma chave seccionadora. E aqui, bem onde está o
o cursor aqui. Esse equipamento que é o LUD Buster, que também vai estar na imagem para frente ali, ele serve justamente para abrir esse tipo de chave, quando ele está sobre carga, sobre um ramal ali bastante carregado de energia, né? Então quando ele faz a abertura, esse equipamento aqui ele serve para extinguir o arco elétrico, certo? E vejam que não é isso que vai acontecer. Vamos tentar abrir o vídeo aqui para vocês verem aí. Então, primeiramente ali nossa abertura da chave faca ali, ele tentou, a chave faca é essa daqui, ó. A chave faca é essa aqui. Ele tentou fazer a abertura ali da chave faca com esse equipamento que é o LUD Buster aqui, certo? E o LUD Buster serve para extinguir o arco elétrico. Então, quando ele tentou fazer a abertura ali, provavelmente deu algum problema aqui dentro do LUD Buster ali, onde ele não fez efeito, ele não surtiu efeito ali na parte da abertura. Então acabou dando um arco elétrico, né, na abertura da chave, e esse arco elétrico acabou virando um curto-circuito, né, que ele acabou indo arco ali para a parte de estrutura ali do poste, para a parte do cabeamento superior ali, certo? Então foi isso que aconteceu. Então, um risco típico do CEP é o nosso arco elétrico, vocês viram no vídeo ali um exemplo, né? Essa aqui é uma chave fusível e essa é uma chave seccionadora unipolar, conhecida aí como chave faca. Então essas duas são as principais chaves utilizadas aí nas redes de distribuição, né? E aqui o equipamento aí do LUD Buster ali sendo mostrado como é que ele faz a abertura ali da chave fusível, certo? Então, o outro, além do equipamento LUD Buster ali, que o eletricista tem que estar usando ali para estar prevenindo, né, um acidente ali com arco elétrico, também o ideal é que esteja utilizando o capacete com proteção facial e uma vestimenta especial ali anti-chamas. A gente chama ela de anti-chamas, na verdade ela tem uma propriedade ali de retardar a chama, certo? Detalhe, o arco elétrico possui energia suficiente para queimar as roupas e provocar incêndios, emitindo vapores de material ionizado e raios ultravioletas. Outro risco. Então, em campo aí principalmente, né, ataque de animais peçonhentos. Dentro de subestação pode acontecer também. Este ocorre sobretudo nas atividades externas de construção, supervisão e manutenção de redes elétricas, né? Então, os animais ali estão no seu habitat natural e as redes de energia estão passando sobre o habitat natural aí desses tipos de animais peçonhentos. Então, pode ser que aconteça algum acidente com esse tipo de animal. Então, sempre devidamente aparamentado de botas, se possível, se for uma região muito fechada, de repente de caneleira. Então temos vários EPIs ali para fazer essa função de prevenção aí dos animais peçonhentos, né? Isso aqui não parece, mas acontece muito, principalmente em postes, né? Ataque de insetos, aí, vespas, abelhas, né? Muitas vezes eles se alojam ali dentro dos postes, principalmente postes circulares aí, né? Então, também é bastante comum aí ataque de insetos, né? Então, na execução de serviços em torres, postes, subestações, leitura de medidores, serviço de poda de árvores, entre outros, pode acontecer ataques de insetos, né? Lembrando que todos esses serviços que está falando aqui, né, são serviços aí relacionados ao nosso CEP. Outro risco presente no CEP é o campo eletromagnético, né? O que seria o campo eletromagnético? Ele é gerado pela passagem da corrente alternada
nos meios condutores. Os efeitos do campo eletromagnético nos trabalhadores manifesta-se especialmente em serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, nas quais se empregam elevados níveis de tensão. Como eu falei lá no comecinho, lá, né, quando eu tenho um nível de tensão alto e uma corrente alternada para se passando por um condutor, ele vai gerar um campo eletromagnético, né? Então, o campo eletromagnético ele se dá por conta da onda magnética e da onda elétrica que se porta aqui de maneira transversal a onda magnética, certo? Não há comprovação científica, porém há indícios de que a radiação eletromagnética criada nas proximidades de meios com elevados níveis de tensão e corrente elétrica possa provocar a ocorrência de câncer, leucemia e tumor no cérebro, né? Não é à toa que trabalhadores aí de transmissão ou de trabalhadores de linha viva que estão trabalhando aí próximo a níveis de tensão aí elevados, né? Eles ganham um adicional de 15% aí referente à radiação, se eu não me engano. Além dos 30% de periculosidade que a área elétrica acaba pagando, né, aos eletricistas, quem trabalha em elevados níveis de tensão ainda recebe um adicional ali de 15% referente à irradiação, certo? Entrei no site da casa. Dá lá os campo eletromagnético, quem tem que estar sujeito a esse campo eletromagnético, né? Trabalhadores de linha viva, né? Não está mais em aberto. Então está aqui, e os eletricistas ali. Outro risco, descargas atmosféricas, né? Então, vocês vão ver ali mais para frente ali, eu vou falar sobre cancelamento de serviço, né? Então, o que são as descargas atmosféricas, né? Explicando primeiramente esse efeito aí, né? Então, a fricção entre as partículas de água e gelo que formam as nuvens, provocada pelos ventos ascendentes de forte intensidade, dão origem a uma grande quantidade de cargas elétricas. Dessa forma, a concentração de cargas elétricas positivas e negativas numa determinada região faz surgir uma diferença de potencial, que se denomina gradiente de tensão, entre a nuvem e a Terra. E o aumento do gradiente de tensão poderá atingir um valor que supere a rigidez elétrica do ar, né? Então, explicando aqui, né, as nuvens se formam lá, como falou ali, de partículas de gelo e tal, e a pressão acaba existindo uma pressão, e aqui as moléculas de água elas começam a circular aqui dentro da nuvem, né? E essa fricção entre as partículas ali vai acabar gerando cargas positivas, né? Essas cargas positivas vão se acumular na parte de cima da nuvem, né? Eu tenho aqui a circulação de gases aqui, né? Então, aquele negócio, o gás mais quente vai subir, o gás mais gelado vai descer. Então, esse movimento que acontece dentro da nuvem vai fazer com que se acumule cargas positivas na parte de cima, cargas negativas na parte de baixo da nuvem, né? Vai chegar a um certo ponto, né, que aquele gradiente de tensão vai ser tão grande que vai acabar formando um arco elétrico entre a nuvem e a Terra, né? Vai estar descarregando essa energia para a Terra, né? Beleza? Então é assim que acontece a descarga atmosférica. Então ele pode ser entre nuvem e nuvem, essa descarga, ela pode ser entre nuvem e solo, nuvem e o ar, pode ser do solo para a nuvem e pode ser dentro da mesma nuvem, né? Então essa descarga atmosférica ela pode acontecer dessas várias maneiras. Lógico que a mais comum é a nuvem solo, né? As outras são de menos ocorrência, né? Então, como falei, né, como recomendação do texto da NR10, em seu item 10.6, os serviços a serem realizados em áreas sujeitas às intempéries somente pode ser realizado sob boas condições de tempo, devendo ser suspenso de imediato na iminência de ocorrências que possam colocar em perigo os trabalhadores, né? Tem qualquer tipo de manutenção feito no CEP, se eu tenho ali uma iminência de que vai acontecer uma tempestade, né? Não está uma boa condição do tempo, então
os serviços devem ser cancelados. Por conta do que? Das descargas atmosféricas. Beleza? Então, no CEP aí não se pode trabalhar com chuva, né? Ou na iminência de uma tempestade, né? Beleza? E o nosso último risco do CEP aí é a indução elétrica, né? Uma grande preocupação no serviço de redes de média e alta tensão é com o risco de indução elétrica. Esse fenômeno pode ser particularmente importante quando há diferentes circuitos próximos um dos outros. Assim pode ocorrer a passagem de corrente elétrica em um circuito desenergizado, se ele estiver próximo a outro circuito energizado, né? Então, em altas tensões, né? Se eu tiver, por exemplo, fiz o desligamento de uma rede de energia para mim fazer uma manutenção, porém acima dessa rede de energia que eu desliguei está passando uma linha de transmissão. Pode ser que essa linha de transmissão venha induzir uma tensão elétrica naquele circuito que está desenergizado, né? Então esse é um risco típico também do CEP. Aqui um exemplo, né? Uma imagem aqui, tenho várias linhas aqui tem de baixa tensão, aqui mais para o lado que dá para ver que tem um poste com uma baixa tensão, uma média tensão, né? Então qualquer serviço que eu for fazer onde eu tenha um outro circuito elétrico passando acima, pode ter o risco de indução elétrica. Beleza? Da mesma forma em redes da própria distribuição mesmo, em média tensão, às vezes tem posteamento que tem dois circuitos, ou de repente numa travessia de uma rua ali, um circuito por baixo, outro passando em cima, também tem o risco de indução elétrica entre circuitos de média tensão. Então, para garantir aí, para ter a prevenção desse risco, além de desligar o circuito no qual vai trabalhar, confira com equipamentos apropriados, né, voltímetros ou detectores de tensão, se o circuito está efetivamente sem tensão, né? Aqui está um errinho de português aqui, mas é sem tensão, e após deve ser feita a equipotencialização dos condutores através do aterramento temporário. Então aqui está a primeira imagem aqui de um detector de tensão, né? Fazendo ali o teste da ausência de tensão. E aqui na segunda imagem o trabalhador ali está instalando ali os aterramentos temporários, né? Então ele está botando todos os condutores ali dentro do mesmo potencial que vai ser ligado à terra. E por último aí vamos falar um pouquinho do procedimento de segurança da Celesc, né? Então a Celesc para estar em consonância aí, para estar de acordo com a NR10, né? Também para prevenir a questão de acidentes, a Celesc fez o Círculo da Segurança, onde todos os trabalhadores da Celesc, terceirizados da Celesc, têm que cumprir esse círculo inteiro, né? Então, começando lá pela análise de riscos, né? Utilização de EPIs e EPCs, aí vai fazer o desligamento, né? O seccionamento do circuito, como a gente falou lá mais no início da aula, vai fazer o teste de ausência de tensão, com o detector de tensão que a gente mostrou na imagem ali do slide anterior, vai fazer a sinalização do equipamento lá, informando que eles estão trabalhando naquele circuito, né? Vai aterrar, né? Vai botar aquele aterramento temporário, e daí sim, depois de todos esses procedimentos de segurança, aí sim eles vão poder trabalhar de fato, né? Na rede. Então vamos ver o videozinho aí. Sempre que eu estou em casa, eu procuro acordar cedo para poder curtir a minha família. Meu nome é Marcos Vinícius Martins, tenho 26 anos. Eu adoro tomar um café da manhã gostoso, todos juntos. Eu, a Giovana, a Bruna. É um momento muito bom em família. A Bruna é minha parceira de todas as horas. Eu e a Bruna trabalhamos em equipe para manter a nossa família feliz e com segurança.
e agora está vindo o Olavo, então a atenção é redobrada. Segurança a gente utiliza tanto no trabalho quanto em casa. Tudo isso para poder garantir esse conforto à família. Desde pequeno eu admiro a profissão do eletricista. A minha esposa acha uma profissão perigosa, só que como é algo que eu gosto e sempre quis fazer, ela me apoia. A gente trabalha em dupla, o nosso serviço depende do outro, porque é ele que vai garantir que eu vá chegar no final do turno com saúde, né, para poder aproveitar a minha família e meus filhos. Cuidar do meu parceiro é essencial para a minha segurança e para a segurança dele, porque além de meu parceiro, ele é meu amigo. O nosso desempenho em campo depende tanto de mim quanto dele. Não trabalhamos sozinhos, trabalhamos em equipe. O Marcos disse tudo. Segurança é trabalho de equipe. E quem trabalha com energia elétrica precisa estar sempre atento e concentrado. Nunca se esqueça, é a sua vida e de seus colegas que está em risco. Portanto, vale a pena ouvir a voz da experiência. Você já ouviu falar no círculo de segurança? Então vamos relembrar passo a passo? Primeiro passo, análise de riscos. Antes de iniciar o serviço, a equipe toda precisa saber de todos os riscos envolvidos, conhecendo bem o local e as condições de trabalho. O segundo passo é o uso do EPI e do IPC. EPI é um equipamento de proteção individual que resguarda o seu corpo, começando pelo capacete, com a jugular bem ajustada, as luvas, botinas e o kit de trabalho em altura. Já os equipamentos de proteção coletiva incluem o aterramento e os cones de sinalização. Terceiro passo, desligar a rede. Antes de qualquer serviço, desligar a rede. Nunca é demais repetir, desligar sempre. E o quarto passo é testar. A rede precisa estar desligada, mas será que está mesmo? O teste com o detector de tensão é indispensável. Quinto passo, sinalizar. Após o teste de tensão, é necessário alertar sobre a presença de profissionais trabalhando no local. Sexto passo, aterrar. É um passo importantíssimo aterrar. Em caso de energização acidental, o aterramento impede que você seja eletrocutado. Se você fez tudo direitinho, o próximo passo é trabalhar com toda a segurança. Trabalhar com segurança e poder voltar para casa é muito bom. Quando o Marcos chega em casa, é um alívio, né? Ele é meu porto seguro, o porto seguro da minha família. Então, essa é a maior felicidade da minha vida, tá todo mundo reunido. Então, senhores, gostaram do vídeo? Show de bola, né? Então, um exemplo prático ali da aplicação da NR10, né? Aquela questão dos procedimentos ali de segurança, né? Para trabalhar no nosso CEP, no Sistema Elétrico de Potência. Beleza? Mais uma vez, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. E lembrando que faltam 15 dias aí sobre aquele trabalhinho lá que a gente conversou na primeira aula, né? Então a gente passou o trabalhinho lá na primeira aula lá sobre
formas de geração de energia, né? Então, não se esqueça, dia 30 desse mês aí é o fim do prazo, beleza? Então, obrigado e até mais!